A paz do Senhor, meus queridos, glória a Deus. Aprove a Deus estarmos mais uma vez aqui para darmos continuidade a esse estudo. Este estudo é a parte 2, a qual nós estamos falando das duas testemunhas, ok? Para que fique mais fácil localizar no canal, lição 14, parte 2, onde nós falamos das duas testemunhas. Na primeira aula nós mostramos o porquê é necessário as duas testemunhas. Mostramos a questão de haver um julgamento, onde muitas pessoas até hoje não acreditam que Deus vai julgar, que Deus vai separar, que Deus vai condenar, que vai haver um julgamento. Muitos até hoje não acreditam. E nós provamos e mostramos na palavra que haverá sim tribunal de Cristo, o trono branco, vai haver sim separação. Vai haver separação onde pessoas serão salvas para viver eternamente com o Senhor e assim também de pessoas que serão condenadas e vão viver eternamente afastadas do Senhor. É difícil porque muitas pessoas hoje só entenderam que Deus é misericordioso, que é amor, mas esqueceram que Ele também é justiça e há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, meu irmão, vamos dar prosseguimento nesse estudo. Eu sou o Altair, você está no canal O Fim Desde o Princípio. Eu te convido, se você não fez ainda, se não é inscrito no canal, que o faça, pois isso é bom, alavanca o canal e compartilhe os estudos também, né? Alavanca o estudo para que mais pessoas também sejam participantes desta bênção, ok? Então vamos prosseguir, né? Vou adiantar o slide, né? Onde nós paramos no estudo passado. Eu vou adiantar ele. Deixa eu guardar aqui esse... Isso. Vamos lá. Então, continuando, né? As duas testemunhas. Nós lemos Apocalipse, capítulo 11, verso de 1 a 4. Eu só vou dar uma recapitulada aqui mais ou menos, porque às vezes as pessoas veem o vídeo há muitos dias passados e não conseguem fazer ligação. Então, eu já li, né, no estudo passado algumas vezes. Nós vamos ler também mais à frente Apocalipse capítulo 11. Então eu vou só pincelar aqui esse slide para a gente fazer uma recapitulação rápida, ok? Nós vimos, aqui está justamente Apocalipse capítulo 11, nós vimos quem são as duas testemunhas. Lá nos mostra que as duas testemunhas são as duas oliveiras, né, que vertem azeite dourado para o vaso, os 2 tubos de ouro, e a partir do vaso, 7 tubos de ouro vertem azeite para a menorá, ou seja, para o candelabro. E nós vimos que as 7 lâmpadas são as 7 igrejas, né? Aqui a gente mostrou muito aqui nesse desenho, até desenho que eu fiz, esse desenho do candelabro, fiz colorido, como eu falei, para ficar de mais fácil entendimento. Quem quiser ver toda a revelação que há contida nas questões do fruto, nas questões aqui do botão, da flor e do fruto, volte no estudo da lição de número 13 que vocês vão entender o que nós estamos falando. Então nós aprendemos na aula passada que as duas oliveiras são os 2 castiçais, e para isso eu tenho que mostrar que as duas oliveiras são as 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia. Lembra quando eu falei que as 2 igrejas foram a única que não receberam repreensão? Então essas igrejas representam as 2 testemunhas nos últimos dias, elas que vão acender ou manter acesas as outras igrejas. Essas 2 testemunhas são as 2 oliveiras, são os 2 castiçais. Lembra que Apocalipse capítulo 1, Jesus com a roupa de sumo sacerdote, como um sumo sacerdote, ele passeia no meio de 7 castiçais, ou roupas talares, lembra? Então aqui ele justamente passeia fazendo a manutenção das lâmpadas, mantendo as lâmpadas acesas. É o que ele faz hoje. Hoje ele está no Santo dos Santos, como nosso sumo sacerdote. Ele adentrou o Santo dos Santos e naquele grande dia, na vinda dele, os céus vão se abrir, ou seja, ele vai sair do Santo dos Santos para expiar os pecados definitivamente. Quem não entendeu, volte no canal no estudo das festas. Aí você vai entender o que nós estamos falando, ok? Então aqui, só rapidamente, então de novo, 2 oliveiras que vertem azeite dourado
para manter as lâmpadas acesas. O azeite aqui é o combustível. E todos nós sabemos que o azeite representa o Espírito Santo de Deus na palavra, ok? Então é como se as duas oliveiras, as duas testemunhas, elas vão verter azeite para manter as lâmpadas acesas. E essas duas oliveiras são as duas testemunhas, que são aqui representadas como duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, e também como os dois castiçais que estão acesos aqui diante do Senhor. Essas duas oliveiras estão mencionadas em Zacarias capítulo 4, que faz o link com Apocalipse 11. Mas vamos prosseguir, aqui só foi para a gente ter uma recapitulação mais ou menos, para fazer a ligação. Se você tem dúvida, volte ao estudo passado e faça essa ligação, depois venha para cá para esse estudo, ok? Então vamos lá. Diante do que já vimos até agora, será que conseguimos dizer quem são as duas testemunhas? São pessoas literais? Você já consegue? Eu creio que as pessoas que estudam Deus do início, que nos acompanham, que entenderam a questão das duas casas de Israel, entenderam as questões das festas, tempos determinados, entenderam as 70 semanas, entenderam o profeta Daniel, Levítico e Hebreus, sabem o que nós estamos falando. Mas vamos prosseguir como se nós estivéssemos conhecendo agora, ok? Para que todos possam obter essa revelação, aqueles que assim ainda não conseguiram, não fizeram. Então, são duas pessoas literais? Muitos acreditam que são Elias e Enoque, Moisés e Enoque, Moisés e Elias, mas sendo pessoas literais. Será que são pessoas literais? Esse estudo, o objetivo dele é justamente esse, é mostrar quem são elas. Eu creio que ao chegar no final desse estudo você vai ter a certeza absoluta de quem são elas. Vamos lá. Vamos ver com base nas escrituras. Vimos que essa expressão surge na lei, no sistema judiciário. O estudo passado também ficou bem caracterizado. Só vou relembrar aqui Deuteronômio 17 para fazer a ligação dessa parte do estudo. Mas aqui todos já sabem até mesmo o que vai estar escrito aqui. Deuteronômio 17. 11, Deuteronômio capítulo 17, versos 6 e 7 diz. Vamos voltar aqui para o 5 para ficar melhor um pouco. Então, levarás o homem ou mulher que fez este malefício, ou seja, cometeu algum ato, algum crime, algo contra a lei, até as portas, e sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. Então, esse era a pena a qual as pessoas recebiam por transgredir a lei, né? Só que tinha um porém. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Você lembra que nós deixamos isso bem claro, frisamos muito bem isso na aula passada. Então, por boca de uma testemunha não se cumprirá tal sentença, ok? Porque há uma inconsistência, a falta de um elemento no julgamento. A mão das testemunhas será primeiro contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Também fizemos a ligação dessa parte com Jesus ali, com a mulher adúltera, né? A qual os fariseus e os escribas levaram para ele, e para que ele mandasse apedrejar a mulher ou não tomasse uma decisão. O que Jesus faria? Que a mulher foi pega em adultério. Jesus, então, fez todo aquele processo cumprindo a lei e depois ele cumpriu a graça. Não vou explicar muito bem, porque já foi explicado na parte do número 1, ok? Quem não entendeu, volte lá, por favor. Vamos lá. Então, nós vimos que essa expressão, Deus, então, se iniciou na justiça, ou seja, na parte judiciária ali do povo de Deus, de quando ali da formação do povo de Israel, né? Aí Deus então estava trazendo através de sombras aquilo que ele iria cobrar no futuro. Quando lemos Apocalipse, Deus está trazendo juízos sobre a grande Babilônia, a prostituta, onde ele levanta as testemunhas. Então veja, isso aqui é só uma palhinha para você ficar curioso e entender o porquê Deus vai levantar testemunhas.
Porque na lei ele colocou todo esse processo que acabamos de ver, de que só há condenação pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Então a mesma coisa, no final ali em Apocalipse, a grande Babilônia, ela vai ser julgada e ela vai ser apedrejada por ser uma prostituta. Prostituta aqui adorando todos os outros tipos de Deus, vivendo uma vida dissoluta fora da presença de Deus, ok? Então ela é considerada uma prostituta. Então essa prostituta vai ser apedrejada. Mas para que ela seja apedrejada, vai ter que ter o cumprimento de toda a lei. Deus vai cumprir a lei. Deus é justo. Então essa prostituta vai ser condenada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. E nós vamos ver que essas 2 testemunhas são justamente as que vão atirar as pedras sobre a Babilônia. Vamos lá. Então vamos ler novamente Apocalipse 11, por isso que eu não li ali no início, por causa disso. Então vamos ler Apocalipse 11, de 1 a 6, e veja o que está fazendo menção às outras testemunhas. Então vamos ver aqui nesse texto, que para você ter uma ideia, para você começar a fazer a ligação de quem são elas, não está mencionando somente 2 pessoas. Vamos lá? Apocalipse 11, de 1 a 6. Apocalipse 11, de 1 a 6. De 1 a 6. Nós explanamos muito bem esse capítulo, né, na aula passada, mas há de convir que é necessário a gente falar de novo para fazer essa ligação, ok? Foi dada uma cana semelhante a uma vara. Para quê? Para medir. Aqui significa juízo. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então aqui é um juízo, é um julgamento. E deixa o átrio que está fora da cidade, e não o meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, a cidade santa vai ser pisada por 42 meses, ou seja, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, e também 1260 dias. E darei poder às minhas 2 testemunhas, veja, as 2 testemunhas vão receber o poder do alto, e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Então elas vão profetizar por 3 anos e meio, por 42 meses, por 1260 dias, vestidas de pano de saco, ou seja, contristas, vão se humilhar, vão estar chamando as pessoas ao arrependimento, vão fazer as pessoas se arrependerem através da palavra, através da pregação, vai ter o chamamento para o grande avivamento. Então essas 2 testemunhas vão estar justamente nessa primeira parte da tribulação, pregando, chamando ao arrependimento, ok? E aí ele vem dizer para nós, quem são as 2 testemunhas? Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. Também vimos na outra aula que essas 2 oliveiras, nós lemos aqui em Zacarias, capítulo 4, olha lá, veja. Zacarias 4 diz, e me disse, o que vês? O anjo falando com Zacarias, o que vês, Zacarias? E eu disse, olho e eis que um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima, né? No cimo é em cima, nós vimos isso, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo, ou seja, em cima tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, a outra à esquerda. Então foi aquela figura que nós vimos no início agora. Então 2 oliveiras que vertem através do canudo para o vaso e o vaso para o candelabro. Então essas são as 2 testemunhas, as 2 oliveiras. Mas nós fizemos a ligação das 2 oliveiras com as 2 igrejas e também com os 2 castiçais, né? Só para você ficar ligado. Zacarias 4:11 também nos ajuda. Falei mais e disse, quem são as 2 oliveiras? Zacarias perguntando, né? Quem são as 2 oliveiras, à direita do castiçal e a outra à esquerda? Falando-lhe outra vez, diz, são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro, ou seja, na verdade, é o que eu falei, a tradução aqui ela não ajudou, vertem azeite de ouro, porque a oliveira não dá ouro, mas a oliveira dá um azeite de ouro, que é o azeite puro, que é um azeite
É o melhor azeite que tem. Então essas duas testemunhas vão verter este melhor azeite, essa melhor unção, que nós sabemos que o azeite é a unção do Espírito Santo, ok? Então, 14 aqui, né? Então, ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então veja, as duas testemunhas são as duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra. Vamos lá, vamos prosseguir. E se alguém lhes quiser fazer mal, veja só. Então nós citamos aqui, só para, como eu falei, que nós vamos ler para mostrar que há não só a menção de duas pessoas, mas de mais pessoas. Aqui, quando eu falei das duas oliveiras, mostrou o profeta Zacarias. E Zacarias, ele profetizava para Zorobabel e Josué. Zorobabel e Josué. Então ele profetizou ali para duas pessoas que naquela época são as duas testemunhas que edificariam a casa de Deus. Então veja que já apontou para Zorobabel e Josué, ok? Sumo sacerdote. Então vamos lá. E se alguém lhes quiser fazer mal, mal para quem? Para as duas testemunhas, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Então veja, e se alguém lhe quiser fazer mal para as testemunhas, importa que assim seja morto. Ou seja, quem quiser fazer mal a essas duas testemunhas vai ser morto. Por quê? Porque nesse primeiro momento, nessa primeira parte da tribulação, nos 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, que é a mesma coisa, tempos e metade de um tempo, que é a mesma coisa, lembra do profeta Daniel? Então essas duas testemunhas vão estar livres para poder profetizar nesse primeiro período. E para isso elas não vão ser mortas. E fogo vai sair da boca, mas elas vão virar dragão? Ela vai virar dragão? Não, claro que não. Vamos ver que fogo é esse que sai da boca dessas testemunhas? Para isso nós precisamos ligar a um outro profeta. Eu já marquei aqui, Jeremias, capítulo 5, 14. Diz, portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto dissestes tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Então veja, Deus está trazendo uma mensagem ao profeta Jeremias de juízo para que o povo se conserte, e se o povo não se consertar, essa palavra que sai da boca de Jeremias, a qual o Senhor revelou para ele, ela vai sair como juízo. Fogo significa juízo. Então o povo se tornará lenha. Por quê? Porque essa palavra que sai da boca de Jeremias aqui nessa ocasião vai então devorar a lenha, vai queimar a lenha, vai queimar o povo. Ou por outras palavras, essa palavra que vai ser pregada pelas duas testemunhas nessa primeira parte da tribulação vai ser como fogo, como juízo. Lembra? Então, alguns vão se tornar como madeira, como lenha, mas outros vão se tornar pedras preciosas e não vão ser queimadas. Essa palavra, então, não vai afetar aos santos, e sim aos outros, que para eles vai ser juízo. Então, por isso é fogo. A palavra de Deus, ela é juízo. Ela traz justiça. Lembra que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes? Ela separa juntas e medulas, né? Ela separa o que é espiritual do que é carne. Então a palavra de Deus ela separa o santo do profano. Então por isso que ela é fogo. Por isso que Deus é fogo consumidor. Vamos lá. Então mencionamos já Zorobabel, Josué, próprio Zacarias. Agora citamos Jeremias. Então apareceu aqui. Você vai fazendo a ligação. Vamos lá. E estas têm poder para fechar o céu. Estas quem? Estas duas testemunhas. Lembra que nós estamos falando das duas testemunhas. Então estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Então veja, nos dias da profecia delas, elas têm poder para fechar o céu, para falar. Isso já nos remete a quem na história que fechou o céu por 3 anos e meio, ou seja, 42 meses, ou seja, por tempos e metade de um tempo. Quem? Te lembra alguma coisa? Vamos lá, em 1 de Reis, capítulo 17, aqui.
Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então disse Elias, a palavra lhe disse para não chover, e não choveu durante 3 anos e meio. Mas onde é que está falando 3 anos e meio aqui? Aí você vai então em Tiago, capítulo 5, verso 16 a 18, e disse: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? A gente sempre lê até aí, quando está falando de unção de enfermos, um pouquinho atrás até aí. Mas se você prosseguir, veja o que Tiago diz. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então Elias era como nós, homem como nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então veja, Elias sendo homem como nós, pela fé que ele tinha, pela unção do Espírito, ele então pediu para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio. Então aqui nós mencionamos mais uma testemunha, ou seja, o profeta Elias. Então veja que aqui agora Deus é bem claro, diz que essas testemunhas vão ter poder para fechar os céus. Então nós fazemos link dessa testemunha com o ministério de Elias já. Então ligamos com Elias. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. Então veja, essas testemunhas elas vão estar transformando água em sangue, ou seja, fazendo cair sobre a terra pragas. Se você não sabe, nós, os que estivermos aqui na tribulação, é que vamos profetizar as pragas, os acontecimentos do derramar ali, a abertura dos selos, as trombetas até as taças, nós vamos profetizar. Então isso aqui, Deus está falando, está fazendo nos linkar a uma pessoa que, através de uma sombra no passado, fez isso. Quem foi que fez isso? Quem transformou a água em sangue? Quem fez derramar pragas sobre a terra do Egito? Agora fica mais fácil para você entender, né? Eu queria ir lá em Êxodo, mas em vez de em Êxodo eu vou em Salmos aqui, que é mais fácil. Ó. Porque aqui, em forma poética, o salmista ele nos trata dessa questão, mostrando que este Moisés e este Arão, ou seja, as duas testemunhas da época, Moisés e Arão. E é interessante, não é o momento, mas eu gosto de linkar às vezes. Lá você tinha Moisés e tinha Arão, duas testemunhas. 2 ou 3 testemunhas. Então você tinha a vara de Arão. A vara de Arão ali aponta para Cristo, o madeiro. Mas aí eu tenho um estudo só para isso, nós vamos tratar mais adiante. Ok? É só para você fazer o link quando nós começarmos a falar. Então nós temos ali, vamos lá, em Salmos 105, 26 e 36, rapidamente. Enviou Moisés seu servo a Arão, a quem escolhera. Então ali nós temos as duas testemunhas, Moisés e Arão. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Canaã, de Cã. Mandou as trevas que se escurecessem e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rã em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele e vieram enxames de moscas, piolhos e todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais. Quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável. E comeram toda a erva da sua terra, devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todo o primogênito da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Então veja que de uma forma poética o salmista trouxe aqui a revelação do que aconteceu lá na saída do Egito, um pouco antes da saída do povo do Egito, onde Deus derramou as 10 pragas sobre a nação do Egito. Ok? Então veja que aqui nós já conseguimos linkar as testemunhas só nesse pequeno pedaço aqui, onde as pessoas só enxergam Elias e Moisés. Nós enxergamos Zorobabel, Josué, enxergamos Jeremias, enxergamos Zacarias,
chegamos Elias, Moisés, então veja, e até mesmo Arão. Então veja que aqui são várias testemunhas trazendo uma mensagem, né? Eu gosto de falar que nós necessitamos um do outro, então cada um trouxe uma porção para completar uma revelação a qual Deus quer nos mostrar nos dias de hoje. Então vamos lá. Vamos prosseguir. Então veja que essa parte aqui que eu quis mostrar é que essa menção de testemunhas, não só duas testemunhas. Mas por que eu quero fazer isso? Vamos lá, vamos prosseguir. Então chegamos à conclusão que o texto de Apocalipse nos remete não somente a Moisés e Elias. Posso afirmar então que são literais? Então se mencionou não só Moisés e Elias, todas essas testemunhas vão voltar? Não, Altair, mas espera aí. Fala que duas testemunhas vão atormentar o povo, e duas testemunhas nesse mesmo capítulo diz que elas serão mortas e seus corpos serão ali, não serão enterrados, serão ali até apodrecer ali durante 3 dias e meio na cidade. Está falando de duas, Altair. Vamos prosseguir. Vamos lá. Dúvida? Muitos têm muitas, né? Mas quem está acompanhando os estudos do começo já não tem tanta dúvida. Eu creio que já sabem quem são. Vamos em Êxodo capítulo 11. Êxodo 11. Então, Êxodo 11. A Êxodo, acho que eu errei, foi? Êxodo 11. Eu errei. Não é Êxodo, não. É Deuteronômio, vamos lá. Vamos ver se é o Deuteronômio capítulo 11. Vamos lá, vamos ver. Também não. Desculpa aí, mas agora nós vamos achar. Isso acontece, né? É isso daí. Aí, é isso aqui mesmo. Então vamos lá. Então é Números 11, meu irmão. Eu errei ali, tá ok? Números 11. Eu não vou fazer esse corte não, tá ok? Eu não gosto de cortar vídeo não. Daí a gente toma um pouco de tempo, então vai ficar assim. Então lá eu corrigi. Números capítulo 11. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Então Moisés aqui está meio que dando uma reclamada, porque o povo vem murmurando, e pedindo água, reclamando de tudo, pedindo comida, pedindo carne o tempo todo, e Moisés estava meio cansado, parece que ele estava falando que não iria dar conta. Aí Deus pega e vai mostrar para ele, mais à frente. Vamos lá. Então, vamos lá. Esse aqui ficou meio 25, 26. Mas vamos lá. Então o Senhor desceu na nuvem e ele falou, depois que ele reclamou que não dava conta, né? Estava cansado, que Deus parece que não amava ele, que botou ele sobre essa carga, esse povo sobre ele. Então ele vem e fala, então o Senhor desceu numa nuvem e ele falou, retirando do espírito que estava sobre ele. Veja, Deus pegou do espírito que estava sobre Moisés. Aí muitos acreditam, não, isso é impossível. Não existe dividir o espírito no meio. Não existe tirar 50%. Não existe você tirar um pedaço. Gente, nós falamos e estudamos Deus lá do início da lição 13. Nós vimos que os 7 Espíritos de Deus estão sobre o ungido, sobre Jesus e sobre nós em Jesus. Então veja, existe 7 Espíritos de Deus? Não, gente. São facetas, são porções de Deus derramadas sobre nós. Então Moisés estava com uma porção do Espírito sobre ele e uma determinada porção de Moisés foi retirada. Vamos ver? Então veja. Então, e tirando do Espírito, aqui ó, e tirando do Espírito que estava sobre ele, pôs
sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, ou seja, essa porção que foi tirada de Moisés repousou sobre os 70, eles profetizaram, mas depois nunca mais. Então veja, Deus deu naquele momento para mostrar a Moisés que ele não estava sozinho, que assim como aquela porção estava sobre Moisés, ela seria derramada sobre o povo, mas em um tempo determinado por Deus. Não era naquele momento, mas ele mostrou para Moisés que ele não estaria sozinho, que não era ele só, que aquilo que ele estava fazendo não era em vão. E chegaria um tempo que essa porção do Espírito seria derramada sobre todos nós. Foi o que aconteceu com a profecia de Joel 2, que aconteceu em Atos 2, o derramar do Espírito, né? Então vamos lá. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Por que aconteceu isso? 2 homens. O nome de um era Eldade, o nome do outro Medade. E repousou sobre ele o Espírito, sobre eles o Espírito, porque estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então veja, eram 70, foram 68 para lá, para um monte lá, e receberam o Espírito. Mas ficaram 2. Por que ficaram 2? Deus está nos mostrando aqui, através de uma sombra, que a porção é para ser derramada sobre todos. Mas a totalidade não vai receber o Espírito. Mas 2, que representam no futuro 2 testemunhas, receberam o Espírito, mesmo estando ali, né, longe dos 68. Mas eles receberam, são os de longe, que vão receber o Espírito Santo. No caso, nós somos os de longe. Então vão receber o Espírito Santo e vão profetizar, porque eles estavam inscritos. Ou seja, eles estavam dentro da promessa que Deus disse que iria dar aos 70. E ele deu aos 70. Independente de onde eles estavam, eles receberam. Ali já começou a apontar para nós, para 2 pessoas. Mas então, Altair, 2 pessoas, então são 2 pessoas lá no Apocalipse 11. Calma, calma. Não crie pânico. Não é assim. Vamos lá. A gente vai crescendo, a revelação é por camada. Então tenha paciência que nós vamos chegar lá, ok? Vamos prosseguir. Deus está dando a dica para você entender. Vamos lá, Segunda de Reis. Segunda de Reis 2. Segunda de Reis, capítulo 2. Aqui é para me levar a ler o capítulo todo, mas eu não vou ler. Acho que a maioria conhece a questão de Elias e Eliseu. Quando Elias pede a porção dobrada para Eliseu, né, e pede a porção dobrada do Espírito. Eu não vou ler os 15 versos aqui, eu só quero ler o 9. Aqui, ó, o 9 eu quero ler. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: Peço que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Peraí, existe? Rapaz, já tivemos vários embates na igreja, quando estava na denominação, por causa dessa palavra, por causa deste momento. Porque disseram que não existe porção dobrada de Espírito. Como assim? Mas Deus já começou a nos apontar lá atrás, agora, né, que a porção foi retirada de Moisés e despejada em 70. Agora ele nos mostra que há uma possibilidade de se tirar uma porção do Espírito de um e passar dobrada para outro. Veja, por que Deus está fazendo isso? Que Ele está mostrando para nós algo como sombra que lá no futuro vai haver uma realidade. Vai haver uma realidade. E você tem que estar atento, meus irmãos, à palavra do Senhor, porque se você não ficar atento a ela, se você não ficar atento, você perde a revelação. Então aqui foi pedida então a porção dobrada. Aí você, mas como assim? Como assim? Aí vamos aqui, Deuteronômio 34:9. Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés, através da unção que ele tinha do Espírito, ele passou a unção do Espírito para Josué. Mas porque Deus quis, não é igual
uma doutrina, uma pregação, algo que criaram aí, que a transferência de unção, aí criaram uma heresia aí, e isso atrapalha nosso entendimento. Isso aqui não é simplesmente transferência de unção do jeito que é pregado hoje em algumas denominações, principalmente neopentecostal. Não, não. Nós estamos falando aqui pela vontade de Deus. Assim a passagem do Espírito neste Antigo Testamento aconteceu muitas vezes porque não havia o Espírito Santo derramado ainda sobre a totalidade. Então a porção do Espírito era dada aos poucos, um aqui, outro ali, então aí sim ela era passada. Hoje não, hoje o Espírito Santo está disponível para todos nós, a porção do Espírito está dentro de cada um de nós que aceitamos a Cristo e vivemos em obediência à sua palavra. Então ele está aqui, ok? Se você vê e acreditar, nós vamos ler Atos 1:8 lá na frente, né? Mas recebereis a virtude, ou seja, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Então veja que quando nós recebemos o Espírito Santo agora na nova aliança, recebemos o poder para ser testemunha, não o poder para ser o gostosão, para ser o mais bonito, para ser o mais poderoso da igreja, ou para ser o mais poderoso dos irmãos, ou para ser o super saiyajin, derrubando todo mundo. Não, não, não. Você recebe poder para ser testemunha. Testemunha de quê? De Deus, de Cristo, que Ele veio por nós, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus ali, e nós, através deles, obtemos a vida eterna. Se arrependermos, pedimos perdão dos nossos pecados, se arrependermos, nós estaremos com Ele. Então, nós somos testemunhas. Então, veja, essa porção. Aqui uma curiosidade: Elias fez 7 grandes milagres. Eliseu fez 14 grandes milagres. Depois você estuda, vai lá no livro de Reis, você vai ver. Eliseu fez 14, mas eu gosto de frisar, Eliseu fez 13. Mas Eliseu concluiu com 14 porque Deus não deve nada a ninguém. Quando ali Eliseu morreu doente, veja, Eliseu morreu doente. O servo do Senhor não pode adoecer? Mas deixa isso de lado. Eliseu morreu doente, mesmo assim as pessoas poderiam estar falando dele. Veja, esse servo, esse profeta, não pôde curar nem sua própria doença. Mas não, Deus então, para calar a boca de muitos ainda, que mesmo depois da morte do profeta podia estar falando, Deus então, na morte de Eliseu ali, onde estavam seus ossos? Um soldado, quando morreu, foi lançado ali sobre os ossos de Eliseu ali, foi jogado em cima dos ossos de Eliseu, o soldado ressuscitou. O soldado reviveu para completar o 14º milagre para Eliseu, e nem Deus ficar devendo nada para ninguém. Por isso ali Eliseu recebeu a porção dobrada de espírito de Elias. Mas vamos caminhando. Vamos caminhando. Muitos se apegam somente no texto da transfiguração. Vejamos. Por quê? Mateus 17:1-4. Mateus 17:1-4. Então ali só pegam nesse texto para dizer que é Moisés e Elias, 2 pessoas que vão vir reencarnar, não sei, ressurgir. Até porque Elias não morreu, então ele vai aparecer, mas Moisés morreu, ele ressuscita. Como assim, gente? Aí muitos se apegam nesse texto para juntar com Apocalipse 11. Mas veja, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. 6 dias aqui representam, é tremendo essa parte desse capítulo. São 6 milênios depois. Aqui nos aponta Cristo mostrando a ressurreição, o Cristo ressurreto do 6º para o 7º milênio, do 6º para o 7º dia aqui. Mas não dá para a gente conversar sobre isso agora. Mas deixa para outra ocasião. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas, seu irmão, e conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se, mudou de forma, transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eles que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. E que queres que façamos aqui? 3 tabernáculos, ou seja, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Então veja que as 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João, viram Jesus mudando de forma, transfigurado, ou seja, mostrando ali já a glorificação de Cristo.
para então ter um encontro com Moisés e Elias. Aqui são coisas que os espíritas usam para dizer que Jesus falou com mortos, né? E você tem que entender que Jesus se transfigurou num patamar espiritual, num plano espiritual, para conversar com Moisés e Elias em um plano espiritual. Porque se Jesus ficasse em carne aqui embaixo, sem se transfigurar, aí sim ele tinha descumprido uma regra de nós, os vivos, podermos conversar com os mortos. Ele então tinha aberto esta exceção. E a palavra dele diz que não, quem já morreu não tem parte aqui em cima. E não tem parte, não sabe o que está acontecendo aqui em cima, quem já morreu. E nós muito menos não temos como acessar os mortos. Quando assim as pessoas pensam que o fazem através de demônios, através de espíritos malignos que transfiguram em seus familiares e então se fazem de seus familiares para enganá-los. Mas Jesus ele saiu deste patamar e transfigurou para um plano celestial para conversar com Moisés e Elias, que estava num plano celestial, numa dimensão diferente da nossa. Ok? Então veja, muitos então pegam esse texto simplesmente e colocam como sendo as duas testemunhas literais, Moisés e Elias. E nós vamos continuar o estudo e vamos ver que não são literais. Já vou adiantando logo da partir de agora. E não são duas testemunhas literais. Ok? Vamos lá. A palavra ainda nos remete a uma dupla chuva nos últimos dias, para fazer a conexão da porção dobrada, né, de Eliseu recebeu de Elias, e também para fazer a conexão da porção dobrada de duas testemunhas no final. Quem estudou as festas, né, os tempos determinados, sabe o que eu vou falar aqui agora. Então ela nos remete a uma dupla chuva nos últimos dias. Então quando Deus fala de chuvas em sua palavra, ele não fala somente de chuvas físicas, mas ele fala de chuvas de bênção. Aí então nós vamos ter duas chuvas, a temporã e a serôdia, juntas em forma de porção dobrada nesses últimos dias. Nós vamos só ler aqui, vamos finalizar, vamos fazer uma outra parte para a gente finalizar na outra parte, para não ficar grande, ok? Então vou ler esses dois textos e a gente fecha aqui, para não ficar muito grande aqui o estudo, ok? Então vamos lá, Deuteronômio 11, 14. Deuteronômio 11, 14. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. A seu tempo significava que as chuvas viriam, uma no início do ano e outra no final do ano, a seu tempo. Então, duas chuvas. Se o povo obedecia, eles tinham chuvas físicas em forma de bênção, porque eles teriam colheitas, né, teriam alimento, e teriam a unção, a proteção de Deus, em obediência. Então, veja que é interessante. Ezequiel 34, 26 aqui. Ezequiel 34, 26 diz: e a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro, monte, né, eu porei por bênção e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão. Então Deus aqui está tratando, como eu falei para você, mostrando que nós podemos verificar que Deus trata chuvas, né, literais, mas também tratam chuvas como chuvas de bênção, né, que está mostrando para nós em Ezequiel. E Joel, quem já conhece, né, a profecia da primeira e da segunda chuva ao povo de Deus, onde veio a primeira chuva ali em Pentecostes. Está faltando a chuva, né, serôdia, que há de vir nos últimos dias. E nos últimos dias não vai vir só a serôdia, vai vir a temporã e a serôdia juntas, porção dobrada. Ok? Então, se você ler Joel, capítulo 2 completo, você vai entender completamente o que eu estou falando. Eu só vou ler esses dois versículos. Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará, ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã e a chuva serôdia no primeiro mês. Então veja, Deus vai, naquele último dia, ele vai fazer descer as duas chuvas juntos, vai ser bênção dobrada, ou seja, porção dobrada nos últimos dias. Por quê? Isso vai nos remeter às duas testemunhas
profetizando no poder de 2 unções. Calma, nós vamos fazer o link já já, ok? Vamos lá. E aí nós vamos dizer Tiago no Novo Testamento, para quem diz que eu estou só lendo no Antigo Testamento, então vamos ler Tiago 5,17 no Novo Testamento, para a gente confirmar isso aí, né? Porque as pessoas ficam falando que a gente só está no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e não faz nada no Novo, não mostra no Novo, né? Nós vamos mostrar muitas coisas agora. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Então, aqui vai nos mostrar que essa chuva que Elias estava falando era uma chuva física. Mas essa chuva física, ela era uma chuva a qual tirou a bênção do povo, porque houve uma grande fome naquela terra, né? Mas se você for ver a confirmação de Deus nesses últimos dias, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Assim como o lavrador espera o fruto da terra, Deus também espera o fruto da terra. Lembra que Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse 14 vai haver uma colheita? Vai haver uma colheita onde ali, principalmente no Apocalipse 14, vai haver uma colheita do fruto da terra, onde vai ser colhido o trigo levado por lagar de Deus e as uvas vão ser pisadas. Um lagar da ira, vai ser uma separação. Então, ele está esperando, o lavrador está esperando o fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporânea e a serôdia. Assim como o lavrador terreno, ele espera as 2 chuvas ao seu tempo, Tiago está retratando o seguinte, que assim, a questão de paciência e sofrimento, assim como os crentes muitos estão impacientes, ele está falando, tenha paciência. No seu tempo vai vir as 2 chuvas, vai vir a chuva temporânea e a serôdia, no seu tempo, assim como o lavrador espera do fruto da terra. Mas nós, que também esperamos essa chuva, também tenhamos paciência, porque agora nós entendemos que já veio está faltando uma chuva, e que as 2 virão em um só dia, em um só mês, como nós lemos ali atrás. Em um só mês as 2 chuvas virão. E nós sabemos muito bem que ele está falando não de chuvas físicas, mas sim de chuvas de bênçãos espirituais, ou seja, a unção dobrada sobre as 2 testemunhas. Então veja que vai somando, a revelação vai somando, e você tem que ficar atento para você não perder o foco de maneira nenhuma. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque para não ficar muito grande, já estamos com 40 e poucos minutos, então vamos parar aqui. Eu espero você na próxima parte, a outra vai ser não tão grande como essa, vai ser menor, mas eu espero que você acompanhe, porque senão você ainda não entendeu. Eu acho que quem não acompanha o estudo ainda não entendeu quem são as 2 testemunhas. Então eu te peço que acompanhe a outra parte, para que você tenha certeza de toda a revelação, para poder então levar essa mensagem adiante, mas levar uma mensagem concreta e não somente um pedaço. Porque se você não entendeu até agora quem são as 2 testemunhas, então acompanhe o próximo estudo, ok? Peço a você que compartilhe com os amigos, nos seus grupos, e dê um like para que possa crescer, para que o canal se alavanque e isso possa ser divulgado para mais pessoas. A gente tem que fazer isso, tem que falar. Não é monetizar, esse canal não é monetizado, eu nem quero. Eu quero é que a mensagem passe adiante em forma de bênção para outras pessoas, ok? Então fica na paz, meu irmão. Que Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus.